Vale dos Mestres, um oásis do sertão sergipano. Aqui a natureza nos presenteia com lindas paisagens. A indústria do turismo tem explorado esse lugar, mas não de forma ordenada. Foi o que constatou a 5ª etapa da FPI aqui em Sergipe. No município sergipano, Canindé de São Francisco, há um lugar chamado Vale dos Mestres, uma das grandes belezas naturais da região. A trilha para conhecer o vale tem aproximadamente 2 quilômetros e é cercada por paredões rochosos formados pela erosão, alguns com gravuras milenares. Imaginemos que nós estamos pisando em um solo que foi ocupado há pelo menos 9.000 anos antes do presente. Imaginar que a nossa história vai além de 1500, isso é importantíssimo. No caminho é possível estar em contato com a natureza e admirar as espécies da flora do sertão. Chegamos ao final da caminhada, em um dos braços do cânion, um oásis com água doce e transparente do Velho Chico, um irresistível convite para um banho refrescante. É impossível não se encantar por este lugar. O contato com a natureza, a água cristalina, encantam todos que visitam este paraíso. De fato, aqui há muito potencial para o turismo. Mas a grande preocupação da FPI é a forma de que esse turismo vem sendo feito. Explorar o ecoturismo aproveitando o que a natureza tem a oferecer é algo que precisa ser muito bem organizado. Mas a 5ª etapa da fiscalização preventiva integrada da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco constatou que o turismo aqui vem sendo feito de forma desordenada. Não há estudos de capacidade de carga da trilha para determinar o quantitativo de visitantes e nem sobre os impactos que podem ocorrer com essa exploração feita assim de qualquer jeito. Falta também um trabalho de conscientização em relação à importância deste patrimônio natural. Em nossa rápida visita, vimos lixo e pichações nos paredões rochosos. Por conta dessa falta de planejamento, né, na visitação, acontecem diversos impactos ambientais, né, desde impactos diretos na trilha, né, que podem ocasionar erosão do solo, pisoteamento da vegetação, o uso de áreas restritas da trilha que não suportam visitação. Então, para isso, teria que haver um zoneamento das áreas de visitação, determinando que áreas podem ser visitadas e que áreas são mais sensíveis. O turismo gera emprego e renda. É através dele que paraísos como este são divulgados. Mas é preciso ser feito de forma regular e dentro de bases sustentáveis. É dessa forma que a FPI pretende organizar o turismo no Vale dos Mestres. A FPI realiza um diagnóstico, realiza um monitoramento das condições ambientais, das condições de conservação do patrimônio cultural que nós temos aqui nessa região e a partir da identificação dos problemas, nós damos desdobramento conversando com as secretarias de turismo local, com o ICMBio e fazendo, na verdade, todo um trabalho comunitário para divulgar a forma correta de se realizar o turismo na região e corrigir os problemas que foram encontrados. Ai, que delícia, né, gente? Que lugar lindo! E eu adoro essas aventuras. Bom, o Interesse Público de hoje já começou, mas a gente ainda vai falar sobre vários outros assuntos. Olha só o que a gente preparou para você essa semana. Aqui em Uberaba, no Triângulo Mineiro, o MPF ganhou uma ação na Justiça contra 2 empresas de ônibus que desrespeitaram o Estatuto do Idoso. E ainda... Por ação do Ministério Público Federal em Santa Catarina, Instituto do Meio Ambiente do Estado é condenado por racismo institucional, mas recorre da decisão. E agora, vamos até Búzios, no Rio de Janeiro. Na orla de Búzios, a estátua da atriz francesa Brigitte Bardot segue admirando a paisagem. E mesmo em dias nublados, a Rua das Pedras está movimentada. O município fica a 3 horas do Rio de Janeiro. Bem perto daqui, uma praia paradisíaca, a Praia Rasa. Mas por aqui, pouco movimento e quase ninguém quer falar sobre um problema antigo.
Há pelo menos 4 anos que um condomínio tirou 2 passagens que davam acesso à praia. Às vezes a pessoa tem que pegar o carro e ir longe, deixar o carro em tal lugar, para você vir caminhando, e para você voltar para o carro, você tem que voltar caminhando novamente. Se tivesse acesso, aí seria melhor pra gente, né? É errado eles quererem uma praia linda dessa aqui só para eles, né? Fechar só para eles. No lugar das passagens, também chamadas de servidões, encontramos um muro alto e uma guarita. Neste mapa, dá para ter uma ideia do local onde antes ficavam os acessos. Mais próximo, fica a cerca de 2 quilômetros do condomínio. Os moradores reclamam da dificuldade para ter acesso à praia. É ruim, porque muita gente tem que vir andar quilômetros para poder ter acesso à praia, né? Então, acho que é válido ter essa servidão. Tem gente que querem fazer a praia como se fosse particular, entendeu? Então, eles fecham as ruas, daqui a pouco vão querer cobrar, né? Até para as pessoas ir para a praia, entendeu? Para o Ministério Público Federal, faltou fiscalização da Prefeitura de Búzios. O município já deveria estar agindo, não permitindo que nenhum condomínio ou nenhuma residência feche acessos públicos. Então isso já deveria ser executado pelo município. Diante da situação, a solução encontrada pelo Ministério Público Federal foi propor um acordo para garantir o acesso da população à praia, um bem de uso comum e que pertence a todos. Foi firmado um termo de ajustamento de conduta entre o MPF, a Prefeitura de Búzios e o condomínio. A obra deve ser feita em 6 meses e será financiada pelos responsáveis pela propriedade. Caso essas passagens não sejam abertas, aí nós vamos realmente seguir com o inquérito civil para então exigir todo o dano moral coletivo decorrente desse tempo em que a população ficou privada do acesso à praia. Não se pode, sob a alegação de segurança ou argumentos desse tipo, você transformar praias, bens públicos de uso comum do povo, em praias particulares e bens particulares privados, seletivos ali cercados. Você vai ver no próximo bloco que o MPF ganhou uma ação contra 2 empresas de ônibus em Uberaba. Elas deixaram de oferecer passagens de graça para maiores de 65 anos nas linhas interestaduais. Geralmente é o banco 1 e o 2. Aí eu pergunto, falo assim, vocês estão pagando alguma coisa? Vocês estão grátis? Vocês conseguiram a passagem? Nunca encontrei ninguém que falasse, não, eu estou indo de graça. Agora a gente vai a Minas Gerais, porque lá em Uberaba, 2 empresas de ônibus têm negado aos idosos o direito a vagas gratuitas em viagens interestaduais. Um absurdo. Desde 2012, o número de brasileiros que têm mais de 65 anos cresceu 26%, de acordo com o IBGE, ou seja, são quase 26 milhões de idosos, mais de 10% da população. Para dar proteção jurídica para essas pessoas, entrou em vigor em 2004 o Estatuto do Idoso, um instrumento poderoso que também garante alguns direitos, como a reserva de 2 vagas gratuitas por veículo no sistema de transporte coletivo interestadual. Além disso, quando as vagas gratuitas já estiverem ocupadas, os idosos com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos têm direito a desconto de, no mínimo, 50% no preço da passagem. Um decreto de 2006 estabeleceu que as vagas só valem para os veículos convencionais, aqueles mais básicos. Mas aqui em Uberaba, no Triângulo Mineiro, o MPF ganhou uma ação na Justiça contra 2 empresas, a Nacional Expresso e a Real Expresso. Elas acabaram
com os veículos convencionais e passaram a operar apenas com os carros executivos e também com os leitos. As empresas, assim, deixaram de oferecer as passagens gratuitas ou com preço reduzido previstas no Estatuto. A dona Belmira já perdeu as contas de quantas vezes tentou, mas não conseguiu usar o direito de gratuidade nas empresas. Geralmente é o banco 1 e o 2. Aí eu pergunto, falo assim, vocês estão pagando alguma coisa? Vocês estão grátis? Vocês conseguiram a passagem? Nunca encontrei ninguém que falasse, não, eu estou indo de graça. É um desrespeito muito grande ao Estatuto do Idoso. A decisão judicial prevê multa de R$1.000 para cada ocorrência registrada, caso as empresas continuem a desrespeitar o Estatuto do Idoso. A ideia do Ministério Público Federal é justamente equilibrar os interesses em jogo, de modo a não prejudicar as empresas, mas atender ao interesse dos idosos, né, que têm todo o direito de viajar, de se locomover e de ter essas gratuidades ou descontos que a lei os proporciona. Agora vamos viajar mais, né? Reservadas 2 vagas gratuitas em cada veículo, muitas vezes quando o idoso chega aos postos de vendas das empresas. Depois de anos de dedicação e esforço para conquistar o tão sonhado diploma universitário, nada pode atrapalhar a felicidade dessa conquista. Ou melhor, quase nada. Alguns estudantes de instituições privadas de ensino tiveram que pagar taxas pelo registro e pela expedição do documento, o que é irregular. Em Franca, o MPF, de olho nesses abusos, denunciou uma faculdade que foi condenada a investir uma boa grana em projetos sociais e serviços públicos para compensar a cobrança indevida. Se você souber de alguma instituição de ensino que pratique essas cobranças irregulares, denuncie e fique de olho nas nossas redes sociais. Agora o assunto é liberdade de expressão. É que esse mês, lá em São Paulo, teve a segunda edição de um evento que busca aproximar o MPF de outros setores importantes da sociedade. E quem acompanhou foi a Érica Rezende. A internet causou uma verdadeira revolução nos meios de comunicação. Basta um clique para trocar informações em tempo real, emitir opiniões e se expressar de diferentes maneiras. O acesso à informação é lei, faz parte da democracia e está no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Mas será que existe limites para a liberdade de expressão? Tem muita gente por aí que está perdendo completamente a noção na internet, principalmente por essa questão da liberdade existir na internet e ser um lugar completamente livre. As pessoas se sentem livres para falar o que quiser. É dosar. Tá faltando dosar e ter educação na hora de falar. Tipo, aquela velha história, termina o meu espaço, começa do outro e a gente não tá tendo. Tá tendo muita briga errada, sabe? Você defende o que você pensa, mas lembre-se que alguém pode se ofender da forma que você vai falar. Acho que tudo é a forma. A liberdade de expressão foi o tema de um debate realizado no Ministério Público Federal em São Paulo. Jornalistas, advogados e procuradores falaram sobre a internet e as novas plataformas de comunicação. A liberdade de expressão é importante, primeiro, para formar as pessoas. A identidade é formada, em boa parte, a partir do que a pessoa recebe de comunicação, de como ela se comunica e de como ela interage. E o outro ponto importante é a situação da pessoa no ambiente político e também no ambiente econômico. Durante o encontro, o coordenador do Observatório da Liberdade de Expressão da OAB, Pier Paolo Bottini, falou sobre as ameaças aos jornalistas e disse que a OAB está fazendo uma cartilha para ajudar e orientar os profissionais da imprensa. A gente percebe, a gente sabe que no país hoje uma série de jornalistas tem cerceado, tem limitado a sua liberdade de expressão por ameaças, sejam físicas e reais, sejam virtuais. Então a gente conhece que existem robôs, existem mecanismos de multiplicação de ameaças que muitas vezes cerceiam a liberdade do jornalista. Mensagens
Mensagens e perfis anônimos têm sido usados para intimidar os jornalistas na internet. Só no ano passado, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo recebeu mais de 140 denúncias de jornalistas que foram agredidos ou ameaçados durante o período das eleições. A publicitária Juliana Valauer é uma das fundadoras de um podcast que discute temas polêmicos. Ela comentou sobre a importância dos novos canais de comunicação e também da educação digital. Acho que a gente precisa de uma educação digital para que a gente saiba como se portar numa arena pública, que a gente não enxerga que a rede social é uma arena pública, para que as pessoas tenham noção de que o que elas estão falando nas redes sociais é a mesma coisa que ela pegar um banquinho, subir na praça da cidade e emitir as opiniões dela, compartilhar as vivências pessoais dela na praça da cidade, para qualquer pessoa escutar. Em Santa Catarina, uma comunidade quilombola foi excluída da administração de um parque. Mas por que será? Logo, logo, a gente vai falar sobre racismo institucional. Racismo é crime e pode ter um caráter institucional quando é praticado, por exemplo, pelo Estado contra segmentos sociais. O Ministério Público Federal, em Santa Catarina, entrou com uma ação desse tipo contra o Instituto do Meio Ambiente do Estado, por excluir uma comunidade quilombola da administração de uma área que fica num parque estadual em Florianópolis. O Parque do Rio Vermelho é uma unidade de conservação com mais de 1.500 hectares na região leste de Florianópolis, entre a Praia de Moçambique e a Lagoa da Conceição. À margem da rodovia que atravessa o parque fica a comunidade quilombola Vidal Martins, reconhecida pela Fundação Palmares em 2013. São famílias remanescentes de escravos que vivem em 900 metros quadrados na área do parque. A comunidade, que se constituiu numa associação, é praticamente vizinha do camping que funciona no parque, administrado pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA. O Instituto convidou a associação a assumir a administração do camping na próxima temporada de verão. Mas durante a licitação, os quilombolas foram desclassificados ao perder pontos, justamente no quesito comunidade tradicional. Para o Ministério Público Federal, ao excluir a Associação Quilombola da administração do parque e também desse camping que funciona na área, o Instituto do Meio Ambiente cometeu crime de racismo institucional, caracterizado justamente por políticas públicas que discriminam determinados grupos sociais. A Justiça decidiu multar o Instituto em 10 mil por dia até que a participação da Associação Quilombola fosse respeitada, principalmente com relação ao camping na próxima temporada de verão, mas o IMA recorreu da decisão. A gente tem um vínculo histórico com aquela terra. O IMA permitir que a comunidade faça a gestão do camping não é porque é uma licitação, mas é um reparo que ele está fazendo, porque a gente não está nas terras, a gente está morando naquele aperto, porque o IMA está usando o que é nosso. E hoje a gente não tem mais estabilidade para a família toda do quilombo, porque o IMA está lá. A extensão do território reivindicado ainda é controversa e depende de um parecer do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e demanda tempo. Mas para o Ministério Público Federal em Santa Catarina, a questão do camping deve se resolver antes da chegada do verão. Estou propondo ao IMA que a gente faça um acordo parcial para definir a gestão nesta temporada. E que a gente deixe a questão das próximas temporadas e da indenização para o tribunal que decida. Você já teve a curiosidade de dar uma olhada na Constituição Federal? Ela é a base das leis, determina quais são nossos direitos e nossos deveres, incluindo as obrigações do Estado com a população.
A saúde é um deles. Está no artigo 196. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e outros agravos. O problema é que muitas vezes o governo não cumpre essa regra. É o caso de Minas Gerais. Depois de uma ação do Ministério Público Federal, a Justiça Federal determinou o fornecimento de medicamentos de alto custo e insumos de saúde a pacientes em Minas Gerais. Serão distribuídos gratuitamente medicamentos para o tratamento de cirrose, câncer e fraldas geriátricas. Hoje, o portal da transparência há uma listagem de todos os medicamentos de alto custo que estão disponíveis na farmácia. Então, viu no portal essa medicação, a farmácia é obrigada a fornecer. Se o Estado não cumprir com o dever de distribuir os remédios gratuitamente, pode ser punido. Em caso de irregularidade, não deixe de denunciar ao Ministério Público Federal. Pode ser pessoalmente, pelo site ou pelo aplicativo MPF Serviços. Até mais! Sentar com os moradores, ouvir os problemas das comunidades e traçar estratégias para mudar isso, em lugares que não tem nem saneamento básico. É para isso que foi criado o projeto Caminho das Águas. Manaus é a cidade mais populosa de toda a Amazônia brasileira e um dos maiores pontos turísticos no Brasil. Por aqui, os caminhos são feitos por rios e igarapés e eles levam a locais encantadores, como comunidades tradicionais nos arredores da cidade. Mas nesses lugares, nem tudo está tão bem assim. Alguns sofrem com a falta de políticas públicas. Uma das alternativas encontradas foi a transformação social desses locais, apenas um dos objetivos do projeto Caminho das Águas, do Ministério Público Federal, que nós vamos conhecer agora. Sobre o problema de médico, às vezes vem um médico para atender essa demanda toda aqui. O médico, às vezes, não atende todo mundo porque não tem condição. A gente está saindo daqui devido ao risco, né? Que quebrou o barro ali. E a gente está indo ali para o centro social, tirando o forro daqui, cercando lá. O sonho da saúde e educação de qualidade em São Francisco do Tabocal, aos poucos vai tomando forma. Isso só foi possível graças ao programa, que está em fase inicial, mas que pretende mudar a vida de cada um. E essas demandas nas áreas dos direitos humanos, dos direitos ambientais, dos direitos tradicionais das comunidades, elas precisam ser trabalhadas do modo mais presencial possível. Pelo Caminho das Águas, mesmo aposentado, seu Manuel vai poder ajudar a desenvolver a sua especialidade, a piscicultura. Tendo a renda dela, o extrativismo da floresta acaba sendo bem menor. É uma melhoria muito grande para nós, porque, primeiro, eu vou falar aqui para o senhor, nós não tem ajuda do governo para nós aqui, e nem da prefeitura. Entender as demandas da comunidade é a primeira parte para a implantação do Caminho das Águas. Por aqui, ainda não existem condições mínimas de saneamento básico, por exemplo. Definir as prioridades junto às lideranças locais é o grande passo para tornar o local autossustentável. Nessa primeira fase do projeto, nós estamos visitando algumas comunidades do entorno para fazer a seleção daquelas em que nós acompanharemos por um prazo um pouco maior. A comunidade ainda aguarda a resposta do MPF, que vai definir a prioridade entre todas as demandas. A previsão é que no início de 2020, a comunidade possa receber a execução das primeiras ações. A minha expectativa é que a gente seja adotado, né? Que a nossa comunidade seja escolhida, porque aí sim a gente vai ter a benfeitoria, tanto em escola como posto de saúde, centro social e o apoio para os trabalhadores rurais daqui também. E hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e lembra que ao longo da semana você pode rever essa e outras edições do IP lá no nosso canal no YouTube. Eu te espero aqui semana que vem. Um beijo, tchau, tchau!